Prometi e cumpri. No meu vídeo anterior, da maratona de leitura de carnaval, eu mostrei aqui para vocês um livro que eu li em poucos dias, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Um clássico. E hoje eu vim compartilhar as minhas impressões, talvez fazer uma resenha, né? Que acaba sendo um resumo bem breve da história e como eu me senti, as minhas impressões, as minhas reflexões acerca do livro. Antes de começar a falar exatamente da história, eu vou falar da autora, da Emily Brontë, porque eu decidi pesquisar um pouco sobre a vida dela, eu apenas dei um Google para conhecê-la melhor, porque esse é um clássico que foi publicado em 1847, mas até hoje ele é famosíssimo, tanto que já se lançaram várias versões desse livro em formas de filmes e atualmente, né, recentemente, aí nos últimos dias, foi lançada mais uma adaptação, mais uma versão, mais uma inspiração do livro. Então eu fui pesquisar um pouco sobre a Emily. Eu já havia tomado posse, brincadeira, mas eu já havia já tinha conhecimento um pouco sobre ela, porque eu tenho um outro livro da irmã dela, da Charlotte Brontë, o livro Jane Eyre. Inclusive ele está aqui atrás de mim, enorme. Olha só, é uma versão bem bonita. Eu ainda não li, mas está aqui na minha lista de leitura de desejos. Inclusive, eu já falei, né? Todos os livros que estão aqui nessa parte são livros que eu quero ler, mas não vou desfocar. Eu tenho essa versão Jane Eyre, então eu já conheci as irmãs assim, né? Olha que lindo, grossíssimo, mas não tinha conhecimento acerca da história. A Emily Brontë, ela é uma poeta, poetisa inglesa, é, assim, as suas publicações, em sua maioria, são de poemas, junto com as suas irmãs. O único romance que ela publicou foi o Morro dos Ventos Uivantes, e ela morreu cedinho, aos 30 anos, de tuberculose. Nunca casou, não teve relacionamento amoroso, enfim. Ela morava com a família, bem longe, inclusive, assim, da cidade, do movimento. Ela morava mais próximo, numa provínciazinha, num vilarejo, com muito contato com a natureza. E pelo que eu pesquisei e descobri, né, conheci sobre ela era uma pessoa de natureza bem fechada, reservada, de poucas palavras, e que escreveu essa história assim, cativante, que te envolve, que você não quer parar de ler. Pelo menos comigo foi assim. A minha primeira impressão é que quando eu leio um clássico, na verdade eu já li poucos clássicos, né? Mas os que eu li, esse aqui ele é surpreendente pela forma que a história é conduzida. Ele não é um romance de forma literal. Ele é um romance por ser uma história em prosa escrita, mas ele é bastante horripilante. É, a história e a trama, ela é bastante carregada de sentimentos e de intensidade em tudo que os personagens sentem. Essa foi a minha sensação. Ou era muita raiva, ou era muito amor. Tudo era muito intenso, assim, as pessoas, os personagens, eles entravam em crise, em êxtase em tudo que sentiam. Essa é a minha sensação. Uma outra sensação que eu tive com a fluidez da leitura, porque ela me envolveu, então eu li bastante rápido, foi em relação a entender a árvore genealógica das famílias. Eu tive que, inclusive, escrever aqui, porque a minha versão não tem, eu sei que tem versões que já tem árvore, mas eu escrevi aqui. Primeira geração, segunda geração, as famílias, para eu conseguir me situar à medida que eu ia lendo.
eu pesquisei na internet também, assim. Acaba que você tem alguns spoilers para mim que nunca tinha tido contato com nenhum resumo, nem sinopse. Para quem já conhece a história, não, mas para mim, eu acabei assim, eita, vai acontecer isso. Mas mesmo assim, não foi nada que me deixou frustrada ou que me fizesse achar que a leitura ia ser entediante. Muito pelo contrário, eu queria saber como é que ia chegar naquilo ali. Mas, de forma resumida, é uma história que se passa em dois ambientes, duas casas, na verdade, assim, daquele clássico, né, daquela estrutura bem clássica, provavelmente casas bem imponentes, que é o Morro dos Ventos Uivantes, é uma das propriedades, e a outra propriedade é a Granja Thrush Cross, que é a Granja da Cruz do Tordo, quando é traduzida. Então, no começo da história, cada uma dessas propriedades elas são habitadas por famílias. A família Earnshaw e a família Linton. A família Earnshaw ela vive no Morro dos Ventos Uivantes e a família Linton mora na granja. E o senhor Earnshaw ele sai para trabalhar e ele de repente volta para o seio da sua família com uma criança que ele encontrou perdida e resolveu adotar, que é o Heathcliff. Isso aí muda completamente o curso da história dessas famílias. A partir de então, existe uma relação de disputa, de ódio e de amor entre os personagens. E o Heathcliff, ele sente o quanto ele é rejeitado por alguns membros da sua família, por ele não ter um nome, por ele não ter herança, por ele ser alguém, né, sem eira nem beira. Porque ele chega lá, porque o senhor Earnshaw simpatiza com ele. No começo é o único personagem que faz de tudo para essa criança ser bem tratada, porque a sua esposa, ele tem dois filhos, né, que é a Catherine e o Hindley. O Hindley, ele simplesmente odeia o menino, então ele é muito maltratado no começo da história. E a Catherine, ela demonstra, assim, entre tapas e beijos, que ela ama e odeia ele. Mas eles têm uma relação assim, eles constroem, né, uma relação desde a infância de muita proximidade. Eles são muito intensos na relação, desde muito pequenininhos, querem ficar muito juntos. Porém, em um determinado momento, ele descobre que, apesar dela amar ele, ela jamais casaria com ele. Aquilo causa um transtorno na mente dele. E ele simplesmente some em uma parte da história. Ele vai-se embora, de uma forma bem baiana de se dizer. E quando ele volta, muitas coisas acontecem. Ele volta num espírito de vingança que ele quer infernizar a vida de todos os personagens. Gente, é uma sensação de que não acaba mais, de vingança, de ódio e de frieza, que você fica assim, meu Deus, e aí você fica envolvido em entender e saber até onde vai a natureza humana quando quer se vingar. Eu não vou trazer pormenores da história, porque eu acho interessante para quem tiver interesse em ler, descobrir por si só como tudo vai se desenrolar entre essas duas famílias. Mas basicamente a história se desenrola entre essas duas famílias ao longo das suas gerações e as formas que eles se entrelaçam, que eles casam, que eles, enfim, se relacionam de todas as formas e com muita vingança, com muito ódio. Em alguns momentos você fica tentando entender o porquê determinados personagens agem com tanta maldade. E aí você fica pensando, né? Não, aí você quer pensar em como ele viveu a infância, nos traumas que foram construídos, mas mesmo assim é uma carga de maldade, de crueldade bem grande, de vingança. E no fim das contas, você fica pensando, meu Deus, será que vale a pena ir até o fim com toda essa vingança? Porque muitas vidas e histórias são destruídas
ao longo desse processo e ao longo do desenvolvimento da história. E só lendo, só mergulhando em Morro dos Ventos Uivantes para saber o quão intenso as coisas acontecem. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que a história é narrada pela filha de uma ama. Então ela é bem fofoqueirinha, viu? Ela tem a mesma idade dos personagens e ela conta em detalhes para um inquilino, porque em determinado, não vou entrar em detalhes, mas a história começa com o senhor Lockwood, que é um personagem aleatório que do nada se torna inquilino na granja, ele vai morar na granja, aonde essa ama, a Nelly, a filha da ama, está trabalhando. E aí ele começa a se questionar sobre essas famílias e tal, e ela começa a contar a história e ela vai detalhando toda a história em primeira pessoa, obviamente trazendo o tom dela sobre os personagens, sobre a Catherine, sobre o Heathcliff, sobre todos, né? Ela vai trazendo um pouco do olhar dela, mas ela vai narrando em primeira pessoa. É bastante interessante você ter a ideia de que a história não é contada pelos próprios personagens, mas que a visão dos personagens é trazida por uma pessoa que estava vivendo junto com eles. Eu achei isso bem legal. Uma outra coisa que eu senti na leitura era que eu tinha que parar em vários momentos e pesquisar no dicionário o significado de palavras que eu não conhecia. Uma palavra que eu aprendi, irascível, que é uma pessoa que não tem paciência, que no instante se irrita. Eu ia lendo o livro e à medida que eu via uma palavra nova, eu pesquisava o significado e eu anotava. Porque sim, eu pretendo reler esse livro em algum momento para reviver todos os sentimentos que eu vivi quando eu estava lendo. Brincadeira, mas eu pretendo reler o livro porque ele foi assim, é uma leitura muito gostosa, envolvente, ao mesmo tempo em que você fica com raiva, você fica pasma com toda a intensidade de sentimento dos personagens. E é um clássico. Eu fiquei assim maravilhada em saber que a autora escreveu esse livro dentro de uma vivência tão pequena de vida que ela teve. Ela não foi uma pessoa, uma mulher que viveu um relacionamento amoroso. Ela não foi uma pessoa que vivenciou, pelo que parece e se sabe sobre ela, de uma sociedade movimentada, de uma cidade. Ela viveu no vilarejo quietinha, no canto dela, com a família dela. Então, a criatividade dela está além do tempo dela. Então, é um livro, assim, que tem todo esse mistério. Ai, tem uma carga de terror intensa, viu? Ele é um livro, assim, de extremo... Brincadeira. Mas existe um terror psicológico muito grande que você fica pensando até onde a natureza humana é capaz de ir por causa da vingança. De gerações em gerações. Vai passando assim, ó. Você vê o Heathcliff, ele se vingando de tudo que ele acha que ele merecia se vingar ao longo de várias gerações. E de uma perspicácia sem tamanho. Atualmente, né, recentemente lançou o filme, eu já soube que é uma inspiração, não vou nem falar que é uma adaptação, porque a adaptação acaba que tem, né, um enredo mais parecido com o livro, mas que é inspirado no livro. Eu estou dividida se eu irei assistir, porque eu estou com a história do livro fresquinha na minha mente, né? Então acho que eu posso me decepcionar muito com o filme, então acho que eu talvez deixe passar um tempinho aí. Eu pretendo assistir a versão antiga, que eu já soube, que eu já dei uma pesquisada, que parece mais com o livro. Mas a versão atual, que acabou de sair no cinema, já soube que, para a maioria das pessoas, das críticas que eu li, não foi muito positiva. Então pretendo deixar para assistir mais para frente. Deixarei para me decepcionar um pouco mais à frente, não nesse exato momento que eu acabei de ler e de me apaixonar por mais um clássico.
Eu espero que você se inspire a ler esse livro de uma forma intensa, abrindo o coração, já sabendo que não vai ser um romance lindo, apesar do final ser um afago para os nossos corações, mas mesmo ciente de toda a maldade, já preparado para uma história envolvente, de tramas familiares e de muita vingança. Eu já falei essa palavra umas 10 vezes aqui nesse vídeo, né? Mas de muita vingança e de uma natureza humana real. Será que existe, gente, na verdade, alguém com a natureza tão cruel assim? Mas acredito que sim. Esse mundo, né? A gente não pode esperar de tudo, mas com a natureza humana real, intensa e carregada de sentimentos. Amor e ódio na sua forma mais intensa. Se você já leu esse livro, comente aqui o que você achou. Talvez você pode me trazer uma outra visão dessa história. Comente, curta, se inscreva nesse canal, porque logo logo teremos mais vídeos. Um beijo e até a próxima! You pull me out when I fell too deep.